Esse é um vídeo sobre comparações que não vai dizer para você deixar de se comparar. E eu digo isso porque o nosso cérebro processa o mundo por meio de comparações. É uma das muitas formas da gente entender o que está ao nosso redor. Se um objeto é maior que o outro, se um objeto é mais perigoso do que o outro. Nós reparamos em padrões e começamos a fazer suposições e ter conclusões que podem estar erradas ou não sobre o que está ao nosso redor. Então nós entendemos o mundo à nossa volta por isso, por essa relatividade, por essa assimilação. A comparação faz parte da nossa evolução, foi por causa dela que a gente conseguiu sobreviver por muito tempo, é por causa dela que a gente continua evoluindo. Então é por isso que eu já quero abrir esse vídeo tirando isso do caminho. Eu não acredito que você consiga deixar de se comparar. O que você consegue é pegar os estímulos, né, essas coisas que o nosso cérebro escaneia e processa, e criar uma narrativa, interpretar esses dados, de certa forma, de uma forma que seja produtiva para você. Então, já que não é possível apertar um botão e meio que desligar essa opção de comparação que existe dentro da gente, o assunto desse vídeo é justamente esse, é como a gente consegue pegar esses dados, esses estímulos que a gente recebe ao nosso redor, que o nosso cérebro escaneia, e basicamente processar isso de uma forma que seja produtiva pra gente e não uma coisa que vá nos atrapalhar. E eu quero falar sobre 3 coisas principais que têm me ajudado muito nesse sentido e eu queria compartilhar com você, porque se me ajudou, isso talvez possa chegar a outras pessoas em escala e ajudar outras pessoas também. E o primeiro princípio, que na verdade é meio que uma fundação para os próximos 2, é o conceito super simples de que, se não dá para parar de se comparar, nós temos que ressignificar o que nós fazemos com esses dados da comparação. Principalmente porque hoje em dia nós temos redes sociais, e redes sociais amplificam relações humanas em muitas formas, e uma delas é a comparação. Então nunca foi tão fácil julgar outras pessoas, nunca foi tão fácil se comparar às outras pessoas, sentir inveja, sentir ansiedade porque alguém tá fazendo algo que você não tá. Nunca houve tantos estímulos para a comparação na história e eu não consigo desligar esse botão. Como é que eu vou ressignificar a comparação para mim? Essa é a fundação dos 3 princípios que eu vou falar sobre. Um exemplo do que eu chamo de estímulo-comparação é, por exemplo, você abrir o seu feed num dia que você tá muito insatisfeito ou insatisfeito com a sua carreira e você esbarrar com alguém falando que foi convidada para fazer alguma palestra não sei aonde, o que é um passo a mais, né, na carreira dessa pessoa, e você se sente mal, porque naquele momento você está comparando a sua situação atual com aquela situação da pessoa. Então o princípio básico é esse, tem muita informação, é muito difícil você se esquivar dessas coisas ativamente, elas vão acabar aparecendo para você. Como é que eu faço para lidar melhor com as comparações que vão acontecer, já que eu não tenho um botão de desligar a comparação? Segundo conceito que eu quero trazer para cá, eu quero que você pense em um infográfico. Pode ser qualquer tipo de infográfico, pode ser desde aqueles mais técnicos até daqueles mais lúdicos, inclusive eu gosto muito daqueles que são mais lúdicos, eu gosto muito do trabalho de uma infografista chamada Mona Chalab, eu indico você checar o trabalho dela se você não conhecer. Por que eu tô falando de infográficos? Porque quando você cria você tá basicamente pegando um monte de informação que é necessária para você contar uma história de uma forma completa. Então você vai ter números, você vai ter fatos, você vai ter uma quantidade de informação suficiente para comprovar ou para reforçar aquela afirmação que você tá fazendo no título do infográfico. E por que eu tô falando de infográfico como segundo conceito principal disso aqui? Porque muitas vezes quando nós nos comparamos, nós não temos todos os dados que nós precisamos para fazer uma comparação justa. E normalmente quando nós não temos esses dados, né, essas informações que faltam pra gente preencher e interpretar alguma coisa de uma forma coerente, nós preenchemos isso com nossa perspectiva. Existe inclusive uma frase famosinha do Marcos Aurelius que é: tudo que nós escutamos é uma opinião, não um fato. Tudo que nós vemos é uma perspectiva e não a verdade. Então se você vê, por exemplo, alguém viajando para um país onde a passagem é super cara, só que você sabe que essa pessoa, não sei, ela trabalha num emprego que não paga ela tão bem, você tenta preencher essa lacuna de informação. Você fica assim, cara, será que é porque, não sei, a família dessa pessoa tem dinheiro? Será que é porque não sei quem emprestou dinheiro para essa pessoa? Mas, pô, será que ela tá fazendo uma escolha certa? Você começa a tentar projetar a tua realidade nessa pessoa para você achar explicações. E aí começa a ficar perigoso. Uma regra de bolso que eu tento, né, aplicar no dia a dia é: sempre que eu me sentir dessa forma, sempre que eu ficar tentando preencher lacuna e eu sentir que não é uma coisa muito saudável, o que eu tento é me lembrar que, cara, se eu fosse fazer um infográfico disso, eu teria todos os dados. E quando eu lembro de que eu não tenho os dados, eu tento me desligar. Eu tento pensar, cara, não vale a pena. Esse é o tipo de coisa que, se valesse a pena, eu poderia conversar com a pessoa, tentar preencher aquela lacuna, tentar entender o que aconteceu. Mas na maioria das vezes não é produtivo. Na maioria das vezes é uma coisa extremamente fútil, é uma coisa que não nos ajuda muito. E pior ainda, pode se tornar um vício. Tem muitas pessoas que ficam, digamos, criando fofocas ou espalhando coisas sobre outras pessoas porque elas há 10 anos seguem essa pessoa na rede social, elas nunca mais falaram com ela, e
as pessoas vão preenchendo e preenchendo e preenchendo. Então vai criando uma bola de neve de projeções, uma bola de neve da nossa perspectiva na realidade da outra pessoa e que não necessariamente nos ajuda. Isso tende a não ser uma coisa muito produtiva. Então se você fosse nomear esse infográfico e criar um infográfico de comparação entre você e essa pessoa, esse infográfico tem de fato todas as variáveis que você precisa, todos os números, todos os dados? Provavelmente não, porque nós temos dificuldade de fazer isso só com a gente. Se a gente for analisar só os nossos dados, a gente se bobear já tem alguma perspectiva, já tem alguma parcialidade. Imagina se nós compararmos com outra pessoa. Então acho que é muito legal a gente reformular como a gente trata isso. Pensa no infográfico. Pensa que se você comparar a situação daquela pessoa com você agora, você não tem todos os dados e muitas vezes as comparações que nós fazemos são muito improdutivas. Então se eu fosse amarrar esse segundo conceito, primeiro, qual é a história que você está se contando com esse infográfico e será que você tem de fato todas as informações para fazer um infográfico que seja preciso, um infográfico que seja justo, ou você só está usando sua perspectiva? E agora eu quero falar sobre o terceiro ponto. Eu quero falar sobre o que fazer com os dados que nós temos. Quando eu vejo algo maravilhoso, que eu admiro demais e que eu penso, nossa, eu queria ter tido essa ideia, ou putz, isso aqui é muito maneiro, é muito avançado, e eu não consigo criar algo assim ainda. Eu posso ou levar isso como uma forma de eu me desmotivar, eu posso pensar, cara, eu não consigo fazer isso, eu não sirvo pra isso, eu não vou continuar, eu vou parar. Ou eu posso usar isso como inspiração. Pô, se essa pessoa que eu admiro tem tais efeitos no vídeo que ela faz, como é que eu consigo criar esses efeitos pra mim? É uma coisa simples, é uma coisa muito complexa? Será que é algo que eu consigo fazer hoje? Será que é algo que eu só vou conseguir fazer quando eu tiver uma equipe pra me ajudar? Como é que isso funciona? Então eu gosto muito desse jogo de comparação pra expandir a criatividade, para estimular você a aprender, para estimular você a crescer, mas quando se trata de mensurar o seu progresso, eu acho mais produtivo você se comparar com você do passado. Então, eu gosto de me comparar com o Thiago de um mês atrás, o Thiago de 6 meses atrás, de 1 ano, de 10 anos atrás. E uma forma legal de fazer isso é você pensar, além de métricas que você talvez esteja utilizando hoje para medir isso, né, que são as redes sociais e curtidas e compartilhamentos, vamos supor que isso tudo some. Como é que você mensuraria o seu progresso? Como você mensuraria o seu progresso sem redes sociais, sem números, sem curtidas, sem nada? Só de uma forma qualitativa, batendo o olho no seu trabalho, entendendo quanto você tem lido, entendendo quanto você tem estudado, uma forma de você se comparar com você do passado que seja produtivo para você continuar documentando essa sua evolução. Isso é legal por quê? Porque se você tem uma forma de mensurar o seu progresso e você sabe o que te inspira, você consegue usar a comparação com as pessoas que estão lá na frente para você pegar referências, para você entender o que você pode estar fazendo no futuro, e a comparação com você do passado, para entender o quanto que você está progredindo nessas coisas. Tem um documentário sobre a carreira do John Mayer, onde ele fala uma coisa que me marcou muito sobre isso. Ele comenta que sempre que ele toca guitarra, o guitarrista de blues que fica na cabeça dele, né? Aquelas referências dele, aquelas pessoas que ele idolatra, ele sente que essas pessoas estão falando pra ele, não sei, não tô gostando do que você tá tocando aí, acho que dá pra melhorar, hein? E ele comenta sobre como a carreira dele é meio que sobre isso, é sobre ele tentar evoluir pra chegar no nível dessas coisas que ele admira, dessas pessoas que inspiraram ele. E eu acho isso muito legal, porque no fundo nós vamos sempre ter um gap, né, uma distância entre as coisas que nós admiramos, entre as ideias que nos inspiram e onde a gente está. Então é muito mais saudável para nós, desde o início, criarmos esse hábito de utilizar esse tipo de inspiração e referência como uma forma de continuar a se mover e não como uma parede, como uma forma de você meio que interromper o seu processo criativo ou você parar de praticar o que você quer praticar. Então como é que eu crio esse ciclo de comparações, onde o eu do passado serve de inspiração para continuar evoluindo, porque eu consigo notar o meu progresso, e essa pessoa que eu admiro muito, ou essas pessoas que eu admiro muito, não servem como uma parede, não servem como uma forma de dizer, Thiago, pô, você não consegue fazer isso. Elas servem como, caraca, eu quero muito estar ali um dia, como é que essa pessoa fez isso? Como é que eu desmonto o que essa pessoa fez? Como é que eu aprendo com essa coisa que ela acabou de colocar no mundo? Ou seja, pegar todos esses dados que vão ser analisados pelo teu cérebro, mesmo que inconscientemente, sobre como você ainda está atrás de tal pessoa, ou como você evoluiu desde o mês passado, e criar uma narrativa, criar um processo que te mantenha inspirado ou inspirado. E para fechar esse vídeo eu queria falar uma coisa super importante. Não é possível sair desse vídeo e do nada ser uma máquina que aplica tudo que eu comentei
de uma forma imediata e resolve todos os problemas sobre comparações que talvez tenham sido gerados no passado. Então é natural, depois de ver um vídeo desses, onde a gente fala profundamente sobre comparações, a gente sair mesmo assim tentar explicar de novo por que alguém tá bebendo um coquetel numa terça-feira na praia, como é que essa pessoa conseguiu aparecer nessa exibição dessa galeria de arte famosa, como é que essa pessoa teve um livro publicado. Nós vamos fazer isso, nós vamos tentar preencher esses gaps, né, essas lacunas, com a nossa perspectiva. Nós vamos sentir ansiedade porque a gente viu que a gente está atrás de certas pessoas, ou porque o nosso trabalho não é tão legal quanto aquele trabalho daquela pessoa que a gente admira. Isso vai acontecer ainda. Então isso é um processo gradual, que a gente vai melhorando conforme o tempo passa. Hoje em dia ainda acontece comigo. Tem vezes que eu olho, eu abro o meu feed do Instagram, eu tô passando ali, eu penso, putz, cara, olha o que tá acontecendo, como é que eu não tenho essa oportunidade, como é que essa pessoa tem... Isso acontece, mas eu tento dar um passo pra trás, eu penso, não, cara, calma. E eu queria frisar isso porque eu tenho muito medo de alguém pensar que depois de ter escutado o vídeo, ou depois de ter refletido sobre isso e potencialmente concordado, pensar que, putz, eu não sirvo pra isso, eu sempre me comparo. Não, é super normal. Isso é um processo gradual e com o tempo, seja daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos daqui, você vai conseguir notar uma evolução em relação a como você se sente sobre isso. E eu quero agradecer por você que viu esse vídeo até o final. Eu acho que esse assunto é super importante, principalmente porque hoje em dia nós temos redes sociais e esses estímulos de comparação foram amplificados de uma forma bizarra. E eu espero que isso tenha ajudado você de alguma forma. Eu vou te convidar a se inscrever no canal. Se você clicar aqui nesse botão, você consegue, digamos, se aproximar de mim. A gente não vai depender tanto do algoritmo do YouTube para nos encontrarmos de novo. E se você conhecer alguém que hoje tem algum tipo de experiência negativa por causa das comparações e tem sofrido um pouco com isso, eu vou te convidar a compartilhar o vídeo com essa pessoa, porque eu espero muito que esse tipo de conteúdo que eu estou disponibilizando consiga chegar, digamos, em escala para pessoas que talvez precisem escutar um pouco mais sobre esse assunto. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até semana que vem.